Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 26. A gente está na terceira parte da introdução ao Siman Kuf Ain, Siman capítulo 170, sobre as leis de comportamento durante da Seudá. Quem tem o livro, a gente está na página 59. Então agora vamos seguir aí a introdução. Ele traz aqui que o Ben Ish Chai escreve para Shat Shelach, na primeira halakha, que quando a pessoa, ele traz em nome do Arizal, que quando a pessoa está comendo, ele precisa pensar que, apesar de que parece que ele está fazendo um ato mundano, um ato simples, um ato material, mas que comer é um tikkun muito elevado. Na hora que ele está comendo a comida, ele tem a possibilidade de se elevar e separar as faíscas de santidade que tem dentro da comida, separar elas de todas as energias negativas que estão ali rodeando elas. E aí, quando a pessoa tem esse pensamento, ele consegue justamente fazer isso de uma maneira melhor e se fortalecer e se conectar com a espiritualidade de maneira mais intensa. E aí ele traz que, pelo menos no primeiro kazait que a pessoa está comendo, ele precisa pensar que os 32 dentes que a gente tem, e já vou antecipar, que hoje em dia é raro, no livro ele traz isso só no final, mas hoje em dia é raro que as pessoas tenham todos os 32 dentes, porque na conta dos 32 dentes estão contados 4 dentes de sisos, que muitas pessoas não têm nenhum, ou alguns têm 2, 1. Mas hoje em dia poucas pessoas têm todos os 4 dentes de sisos. Mas o Ben Ish Chai escreve que mesmo quem não tem os dentes de siso, ou quem os dentes caíram, etc., no fim das contas, o ser humano foi criado com, e muitos têm, os 32 dentes. Isso é uma alusão a 32 caminhos de sabedoria que tem no Shammai. E aí, quando a pessoa usa os dentes para quebrar a comida, isso é para ele pensar que isso vale do mesmo jeito que na hora que o trigo passa no moinho e ele é moído e ele é quebrado, isso serve para separar e transformar o trigo em farinha. Então, assim também, na hora que ele está quebrando a comida, ele está separando as energias negativas, a parte grossa, a parte mais material da comida, para libertar e possibilitar elevar as faíscas espirituais que estão dentro dessa comida. Então, na hora que a pessoa está mastigando a comida, ele tem essa capacidade de elevar essas faíscas de Kedushá. Então ele traz aqui, em nome do Arizal, que do mesmo jeito que na hora que a gente moe, que no moinho a gente moe o trigo e aí a gente separa a palha, as impurezas, etc., do que é a farinha de verdade. Aí depois a gente precisa peneirar, mas moer, até moer, está tudo grudado, é tudo uma coisa só, e aí depois de moer é possível separar. Então a mesma coisa aqui. E aí eu vou continuar o que o Ben Ish Chai escreve sobre isso. ועוד כתוב שם, ele traz também em nome do Arizal, לכוון בשתי בחינות של בירור מאכל שאוכל. Para ele pensar que tem 2 tipos de separação na hora que a pessoa está comendo. והוא, האחד הוא בירור המאכל עצמו. Deles é separar a própria comida. הטוב שבו מן הסוגים המעורבים בו על ידי חטא אדם הראשון. Para separar a comida das impurezas que foram misturadas nessa comida através do pecado de Adam Arishon. וגם עוד מה שהיה מעורב בהם מתחילת בריאתם מששת ימי בראשית. E tem também impurezas, coisas que estão misturadas desde antes do pecado de Adam Arishon, já desde a criação do mundo. Então esse é o primeiro tipo de separação que a gente precisa fazer. והשני הוא עניין תיקון הנפשות המגולגלים הנמצאות במאכל המשקה. E aí fala, além disso, Ben Ish Chai, que o segundo é consertar e elevar as almas
que muitas vezes, através da reencarnação, tem almas que ficam reencarnadas em comida. E aí, quando a pessoa come essa comida, ele é capaz de elevar essas almas. aí שם. ועוד כתוב שם, וזה לשונו, תכוון לבלוע המאכל אחר שנטחן, כי שם בהסתומך o gmar aberur. E aí, quer dizer, a gente também faz dois tipos de separações. A primeira separação, na hora de comer, quando a gente está mastigando, que a gente, como ele trouxe aqui em nome do Arizal, que quando a gente moe a comida, a gente está separando o que é. Mas, além disso, ele falou, na hora da digestão, tem uma segunda separação, porque aí o nosso corpo retira as partes materiais da comida que são boas, e aí mandam para o nosso sangue para fornecer para todo o nosso corpo. Que as mitaquela machal, vatov shebo mitapech ledam. Então, o que é bom entra no nosso sangue e é distribuído por todo o nosso corpo. Ve'amazon olech el hakavedu mitpashet bechol haorakim ve'evarim kanodá. Ve'ara shebo, e a parte ruim da comida, yored derech bremeaim, ela passa pelo intestino e a gente acaba tirando ela. E aí ele falou, isso um segundo separação que a gente faz também. Então, quer dizer, duas vezes a gente tem aqui a kavanah de separação. E aí escreve o Ben Ish Chai, Vekol elu kavanot pshutot hen. Essas kavanot são kavanot simples de se fazer, utzrichot meod, e são muito, muito necessárias. Para filho le'adam pashut, ele falou, olha, a mesma pessoa simples, que não são cabalistas, que não são Arizal, que não são Ben Ish Chai, que não são Rashash, que não entendem de Kabbalah, podem fazer isso e é muito recomendável que façam isso. Então, por isso, falo Ben Ish Chai, é bom todas as pessoas se esforçarem nesse tipo de coisa. Assim é o que o Ben Ish Chai escreve, e aí isso é o que ele está trazendo até o final da introdução aqui. E como a gente já falou antes, mesmo quem não tem todos os dentes, não tem os dentes de siso, ou tem algum dente faltando, também pode fazer essa kavanah. Por mais que a gente falou, 32 são os 32 caminhos da sabedoria, não necessariamente, mesmo com dentes a menos, a pessoa pode fazer essa kavanah. E aí ele falou, olha, é bom fazer durante toda a refeição, mas pelo menos no primeiro kazait de amotzi, que a pessoa faz quando ele vai comer o primeiro kazait, pensar um pouquinho nisso. Então, aqui um pouco, com isso a gente termina a introdução da necessidade da santidade durante a Seudá. Agora a gente vai começar com as halachot e a gente vai para a halachá número 1, na página 61. Então, fala aqui o livro, na página 61, começa falando que não se deve conversar durante a Seudá. A gente já vai falar que hoje em dia o costume não é esse, e a gente já vai explicar por quê, mas assim está escrito na Gemara, e assim está escrito nos Poskim, até o Shulchan Aruch traz que não se deve conversar na Seudá, afilo bedivrei Torá, mesmo em assuntos de Torá. E aí ele fala, vá filho, e mesmo que alguém espirrou, é proibido ir lá e falar para ele saúde, chaim tovim, labriut, assuta, na língua que for. Porque eu tenho medo que a pessoa vai acabar engasgando. Só que aí ele escreve e traz aqui no livro que hoje em dia, como eu já falou antes, o costume é as pessoas sim conversarem na Seudá. E a explicação disso, o Prisha traz que essa halachá do Shulchan Aruch está na Gemara, ela é correta, mas ela se aplica quando as pessoas costumavam comer be'asevá, que as pessoas costumavam se comer reclinadas. E aí quando a pessoa se reclina para o lado esquerdo, o risco da pessoa engasgar conversando é muito, muito grande, porque a traqueia fica logo embaixo, quando a pessoa está inclinada para o lado esquerdo, a traqueia fica ali logo, quando está inclinado para o lado direito, o risco é ainda maior. Mas quando a pessoa está inclinada para o lado esquerdo, a traqueia fica ali do lado ela fica do lado do esôfago de qualquer jeito, mas quando a pessoa está inclinada, o risco de, através da comida, acabar, da pessoa conversando, acabar entrando uma comida lá na traqueia e causar a pessoa engasgar, lo além lo alechem, pode ser uma sacaná muito grande.
Mas, escreve o Prisha, hoje em dia, que a gente costuma comer sentado direto, o risco de engasgar é muito, muito menor. Então, por isso, não é proibido conversar. E aí, baseado nisso, fala o Prisha, que o costume hoje em dia é não se cuidar dessa halakha, apesar de que ela está escrita no Shulchan Aruch, hoje em dia a gente não costuma se cuidar dessa halakha, fala o Prisha justamente por isso, que o Shulchan Aruch escreveu sobre quando as pessoas comiam be'asevá, reclinados, como era na época da Gemara. Hoje em dia aqui, o nosso costume é comer ereto, não sentados, mas de maneira ereta, não tem essa necessidade. O Hidá, ele traz, no Pirkei Yosef, que é um dos livros do Hidá, ele traz esse Prisha, e ele concorda com a lógica dele. Porém, no Shiurei Bracha, que é um livro que ele escreveu posterior, voltando sobre o Pirkei Yosef, ele fica com um pequeno pé atrás em relação a isso que falou o Prisha. Porque ele fala, olha, muitos poskim, posteriores ao Shulchan Aruch, trazem essa halakha em silêncio, sem falar nada. Apesar de que, realmente, o costume, a gente olha para as pessoas, mesmo Talmidei Chachamim, etc., todo mundo costuma conversar durante a Seudá. Ninguém se cuida disso, não de hoje em dia, já desde a época do Prisha e do Hidá. O costume era esse. Mas fala o Hidá, olha, muitos poskim trouxeram o Shulchan Aruch e ficaram em silêncio. Ninguém foi e falou, olha, hoje em dia é diferente. Mesmo a Achronim, que viveram em épocas onde a grande maioria das pessoas já costumava comer sentada. Então, por isso, fala o Hidá que é difícil me apoiar no Prisha. Por outro lado, fala o Hidá que realmente o costume, as pessoas não se cuidam dessa halakha, e o costume é todo mundo conversar normal. A gente tem outros poskim que também trouxeram isso, que é proibido conversar durante a Seudá. O Megadim, o Kitzur Shulchan Aruch, parece até o Mishnah Brurah, quando traz o Shulchan Aruch, vai lá, explica o Shulchan Aruch e não comenta nada. Então parece que ele também parece isso. O Ben Ish Chai, quando ele traz isso, ele traz o Shulchan Aruch, ele traz o Prisha, o Hidá. E aí fala o Ben Ish Chai o seguinte, olha, o único argumento que a gente tem para ignorar o que está escrito na Gemara, de que é proibido conversar enquanto a pessoa está comendo, é o argumento do Prisha. Nenhum posek trouxe nenhum outro argumento convincente para a gente poder ignorar as palavras dos nossos sábios. E, portanto, por mais que o costume as pessoas conversarem normalmente, e a gente vê que, Baruch Hashem, não acontece nada com a grande maioria das pessoas, mas, fala o Ben Ish Chai, na noite de Pesach, quando a gente precisa comer reclinado, aí não tem desculpa. Por quê? Aí, na hora que você está comendo a matzah, o korech, o afikoman, de qualquer jeito, na hora da matzah e do korech, está escrito que pela braká de alachilat matzah, alachilat maror, a pessoa tem que fazer kavaná também para o korech, então o correto é não conversar, independentemente do reclinado ou não reclinado. Mas fala lá o Ben Ish Chai, já que o único argumento que a gente tem para ignorar as palavras dos nossos sábios e falar, posso continuar conversando enquanto estou comendo, é o do Prisha, que hoje em dia a gente come ereto. Nas ocasiões em que a gente come reclinado, é necessário se cuidar de não conversar durante a Seudá. Mas bom, de qualquer jeito, isso hoje em dia não é muito comum. E não só em Pesach, toda vez que a pessoa tiver alguma ocasião onde ele está comendo reclinado, então aí ele vai sim precisar se cuidar dessa halakha. Além disso, o Mishnah Brurah traz que mesmo os que machmirim, quer dizer, não conforme o Prisha, e evitam conversar durante a Seudá,
Fala o Mishnah Brura que isso é na hora que ele está comendo, mas entre um prato e outro, quer dizer, tirou o primeiro prato e aí vai servir o segundo prato. Aí todo mundo concorda que é permitido conversar, e aí, quer dizer, a obrigação falar deveria Torá na mesa. Não precisa ser nessa hora, pode ser ao longo da Seudá inteira, mas nessa hora todo mundo permite que é para fazer. O Kaf HaChaim traz também que se a pessoa está comendo e ele viu uma pessoa que estava fazendo uma coisa errada, é permitido ele advertir essa pessoa para parar de fazer a coisa errada. Porque ele fala, olha, o risco de a pessoa engasgar é um risco pequeno, e aí ele falou, já que ele está fazendo para mitzvah, para impedir a pessoa de fazer, avisar ele, olha, isso não pode, aquilo não sei o que, esse é, etc. Uma pessoa comeu carne, ele está indo comer alguma coisa, isso é halavi, ele pode ir lá e avisar ele. Agora sim, então com isso a gente terminou a nota aqui da Halakha Aleph, só ficou faltando o último pedaço da Halakha Aleph que eu acabei não falando, e que é prático também. Olha, hoje em dia, como a gente falou, nosso costume é comer sentado, então não tem restrição, pode conversar. Porém, se a pessoa estava engolindo uma comida, aí ele, na hora que ele está engolindo, ele tem que tomar cuidado para não engasgar. E aí o que acontece é, se a pessoa estava engolindo uma comida e outra pessoa fez uma brachá em voz alta, que agora ele precisa responder amém. Então, o correto é que ele não responda amém, para não arriscar engasgar. Então, quando a pessoa está nessa situação, que ele está ali engolindo, que ele não consegue responder, e alguém foi lá e terminou a brachá agora, então o correto é que ele pense no amém, como a gente explicou sobre isso no Simar Kuf Samech Zayin, lá atrás, na Halakha 24, Simar 167, Halakha 24, então a gente falou sobre isso. Então, nessa situação, a pessoa deve pensar o amém e não responder ele em voz alta, já que respondendo em voz alta ele acaba entrando no risco de engasgar. Então, por isso, ele deve se proteger, e aí nessa situação, nesse caso, então, óbvio que se ele já percebeu que a pessoa vai fazer a brachá, etc., não vai engolir agora, ou tenta terminar para engolir um pouco mais rápido para conseguir responder amém. Mas se ele foi pego de surpresa ali, ouviu a brachá, quando ele estava, mais na hora que ele estava engolindo, não responde o amém, é suficiente somente ele pensar no amém. E que a Kadosh Baruch Hu proteja todo Am Israel. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.